Começa a aula de hoje de parasitologia. Vou seguir falando com vocês, né, dessa vez, de um parasita aí bem conhecido, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar de malária. Então, hoje eu vou tratar com vocês da malária, do Plasmodium. O Plasmodium seria o gênero, e vão ser várias espécies, no caso, mais para frente eu vou falar, mas são 4 espécies de Plasmodium que vão acometer o ser humano e vão ser responsáveis por causar a malária. Cada uma dessas espécies de plasmódio tem algumas peculiaridades, né? Peculiaridades, por exemplo, relacionadas com o período de incubação, relacionado com algumas formas ali de que ela vai acometer o humano ali, também um pouco relacionados com as formas de com a forma morfológica de algumas fases, né? Por essa imagem aí, talvez vocês já consigam ver um geral sobre o ciclo de vida, né? Esse ciclo de vida do plasmódio, ele tem várias formas morfológicas, né? Tem ciclos ali que vão acontecer fora de célula, dentro de célula, que vão acontecer só no hospedeiro intermediário, ou que vão acontecer só no hospedeiro definitivo. Então, esse seria um ciclo de vida que é um pouquinho mais complicado, mais complexo, e especialmente porque ele vai ter ali várias formas morfológicas que vão ser encontradas ao longo desse ciclo de vida. Mas seguindo aí, por exemplo, esse ciclo de vida, essa imagem que está aí, a gente consegue ver bem claro, né, como acontece. Eu vou tentar detalhar também isso para vocês ao longo da explicação. Então, fazendo mais uma vez aquela classificação inicial sobre esse parasita, vai fazer parte agora do filo apicomplexa, esse que eu já falei para vocês na aula relacionada com toxoplasma. Ele vai ter uma estrutura ali chamada de complexo apical, presente em todos os parasitas que fazem parte desse filo, da ordem Eucoccidia, da família Plasmodidae e do gênero Plasmodium. Dentre esse gênero, aqui está mostrando só 3, mas tem mais uma que eu vou citar depois. Quais seriam 3 espécies que acometem o homem, que são de importância médica? Então, o Plasmodium vivax, o Plasmodium falciparum e o Plasmodium malarium. Então, essas são 3 espécies aí que têm importância médica e que acometem o homem. Já é uma doença conhecida há muito tempo e teria outros nomes, né, na era pré-cristã ali, chamada aí de paludismo, febre palustre, impaludismo, maleita, cesão. Então essa malária aí foi descrito desde a era pré-cristã por Hipócrates, e estima-se que a doença hoje em dia afeta aí cerca de 300 milhões de pessoas, principalmente em áreas subtropicais e tropicais. Por quê? Vamos lembrar daquela tríade da epidemiologia. Né? Uma das coisas que está relacionada com essa doença, com o plasmodium, é a necessidade de um vetor. E o vetor é um mosquito. E onde é que o mosquito consegue ter um ambiente em condições ambientais mais favoráveis para ele? Né? Em áreas subtropicais e tropicais. Então, aí, o porquê que essas regiões são mais afetadas. E o termo malária surgiu porque eles acreditavam no início que a doença ela era causada em virtude de vapores nocivos que exalavam de um pântano tibetano, né, dos pântanos tibetanos. Então, o nome malária viria disso, né, viria um sentido literal ali de mau ar, e isso causaria essa doença. Mas em 1880, né, um médico francês, o Charles Louis, ele conseguiu observar esse parasita no sangue de um paciente que tinha malária, e lá em 1884, o Gerard confirmou essa hemoparasitose. Então, esse parasita que afeta o sangue ali, afeta as hemácias, vocês vão ver que existe uma parte do ciclo que é dentro da hemácia até, e ele causa ruptura dessa hemácia, o que vai causar febre. Esse Gerard ele conseguiu confirmar essa hemoparasitose quando ele conseguiu reproduzir a doença, né, a partir de transfusão de sangue infectado. Então ele fez um teste ali, fez uma transfusão ali, provavelmente em animais, e ele conseguiu reproduzir essa doença, reproduzir os sintomas nesse animal. Né? Em 1885, Golgi e Coles descreveram a parte do ciclo, o ciclo assexuado do parasita. Vocês vão ver que ele tem uma parte assexuada e uma parte sexuada. Esse Golgi é o mesmo lá do complexo de Golgi, né, aquela organela que a gente costuma estudar em citologia. Em 1891, a morfologia dos parasitos sanguíneos, ela foi demonstrada ali, ó, por meio do método de esfregaços corados. Hoje em dia é bem comum a gente ouvir falar desses métodos, né, até alguns que a gente costuma tentar testar em aulas práticas.
Então, isso foi uma forma de você observar a morfologia dele. Como eu disse, ele tem várias formas morfológicas. E em 1897, o Ronald Ross, ele descobriu ali oocistos, que seria uma das formas, no estômago de mosquitos, que tinham se alimentado de um paciente que tinha a malária. E depois, esse Ronald Ross, ele conseguiu transmitir a malária aviária, né, passando o plasmódio de ave a ave, através do mosquito do gênero Culex. Então, ele viu que existia necessidade de um vetor para fazer essa transmissão. Então, isso foi esse histórico relacionado com essa descrição desse parasita. Tem um agente etiológico, então vai ser essas espécies pertencentes ao gênero Plasmodium. No caso, são cerca de 150 espécies dentro desse gênero, 150 espécies causadoras de malária em diferentes hospedeiros vertebrados, e 4 vão parasitar o homem, que seria a Plasmodium falciparum. Aqui tem a imagenzinha, ó, que seriam hemácias, certo? Essas partinhas maiores. Dentro dela, tá vendo essas coisinhas mais azuladas? Isso daí seria uma das formas morfológicas da Plasmodium falciparum dentro da hemácia. A Plasmodium vivax, a Plasmodium malari e a Plasmodium ovale. Então, cada uma tendo peculiaridades relacionadas, por exemplo, com sintomas, relacionadas, por exemplo, com tempo de incubação, com virulência e assim por diante. Vai ser um parasita heteroxeno, tem 2 hospedeiros, tem um hospedeiro invertebrado e um hospedeiro vertebrado, sendo que o hospedeiro invertebrado é o mosquito do gênero Anopheles. Então, aqui um exemplo desse mosquito desse gênero Anopheles. E o hospedeiro vertebrado vai ser o homem, né? A gente vai ser acometido, né? Como a gente está estudando aí essa parte de parasitologia humana, a gente vai falar desses 4 que acometem a gente, que acometem o homem, né? Mas tem outras espécies que acometem outros hospedeiros vertebrados. A transmissão ocorre quando esse mosquito do gênero Anopheles, esses mosquitos anofelinos, eles estão parasitados com essa forma morfológica esporozoito. Ela é encontrada na glândula salivar do mosquito, e quando ele vai se alimentar do nosso sangue, ele acaba inoculando essas formas infectantes durante esse repasto sanguíneo. Então, isso está acontecendo aqui, ó, no ciclo de vida, nessa primeira partezinha aqui. Além disso, né, essa é a primeira e principal forma de transmissão. Pode acontecer transmissão, por exemplo, por meio de transfusão sanguínea, compartilhamento de seringas, acidente de laboratório, infecção congênita. Então, isso seriam outras formas, mas a principal é por meio desse agente aí sendo transmitido por meio do vetor do mosquito. Agora, com relação à morfologia. Então, o tamanho, a forma, a aparência vai variar de acordo com o estágio de desenvolvimento, com qual parte do ciclo de vida vai ser encontrado. Vai ter formas extracelulares, encontradas fora da célula. Essa célula é principalmente células hepáticas e células das hemácias, células dos glóbulos vermelhos. Essas formas extracelulares vão poder invadir as células hospedeiras e vão passar a ser formas intracelulares. As formas extracelulares, o que elas têm de diferentes? Elas vão ter o complexo apical, que são organelas importantes para que aconteça a interiorização na célula. Elas vão utilizar desse complexo apical para poder entrar na célula. Elas têm uma membrana externa simples, uma membrana interna dupla. Isso não está presente nas formas intracelulares. E o nome das 3 formas que são extracelulares, ó, é o esporozoito, o merozoito e o oocineto. Tá? Eu vou falar deles mais especificamente posteriormente, tá? Mas essas seriam as 3 formas extracelulares. E as formas intracelulares seriam o trofozoito, aqui a gente vê isso, ó, o trofozoito aqui dentro da célula, que é a hemácia, o esquizonte, que a gente vê aqui, ó, nessa outra, e os gametócitos, que está aqui, né, o gametócito. Então, essas seriam 3 formas intracelulares. Com relação ao esporozoito, então é uma forma exoeritrocítica. O que é isso? Exo, fora, eritrocítica, eritrócito. Então, fora, que está fora do eritrócito, é uma forma aí mais alongada, não é uma forma que vai entrar, é uma forma que vai ter capacidade de entrar, ser interiorizado pela célula. O trofozoito, que é uma forma eritrocítica, já, então, que está dentro do eritrócito, aqui, ó, dentro do eritrócito, aqui também, ó, dentro do eritrócito, aqui a gente vê vários, ele vai
Após a penetração do esporozoito no hepatócito, na célula do fígado, ocorre ali a perda de organelas do complexo apical e o parasita vai se tornar mais arredondado. Então, o esporozoito, ó, depois que ele consegue adentrar na célula, ele se diferencia em trofozoito. O esquizonte, ele vai ser uma forma eritrocítica também, dentro do eritrócito, aqui a gente vê, ó, aqui dentro dessa célula vermelha aqui, e vai ser oriunda, né, de sucessivas divisões do trofozoito. O trofozoito vai se multiplicar, 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 e ele vai assumir essa forma aí esquizonte, que é uma forma intracelular também. Aqui tem só mostrando, ó, as diferentes formas morfológicas, formas sanguíneas, então, que estão dentro da célula, do Plasmodium falciparum. Então, tem aqui seria um eritrócito não infectado, o 2, o 3 e o 4 seriam trofozoitos jovens. Ó. Então, essa partezinha que é meio azulada aqui dentro, ó, são trofozoitos, né, anéis de trofozoitos, que a gente vê eles jovens. No 5 aqui também. No 6 a gente vê um trofozoito mais maduro, né, no 6, no 7, no 8, no 9, no 10, a gente já vê as formas esquizontes. Então, lembra, o trofozoito se multiplicou, multiplicou, multiplicou e foi virando esse esquizonte aqui. A gente consegue ver até o 10. E 11 e 12 seriam as outras duas formas, que são os microgametas e o macrogameta. A gente vai ver isso porque é uma forma que vai fazer parte do ciclo sexuado, da parte sexuada do ciclo desse parasita. Os merozoitos, né, vão ser sanguíneos também, capazes de invadir as hemácias, são semelhantes ao esporozoito que eu falei. Vai ter o microgameta e o macrogameta. Né, o que seriam? Essas seriam as duas, de certa forma, os dois gametas que vão ser ingeridos ali pelo mosquito, e dentro do mosquito vai passar a acontecer a fase sexuada. Mas isso aqui eles são encontrados no hospedeiro, no caso, no hospedeiro definitivo, e é essa fase aí que vai acabar infectando o mosquito. Aqui tem as duas imagens, ó, o microgametócito e o macrogametócito. No caso aqui seria de Plasmodium ovale, ó. Tá? Aqui tem as legendas, só para lembrar aí, caso fique alguma dúvida do que cada imagem representa. Tem a fase que é chamada de oocineto, a gente vai ver no ciclo de vida ali, mas já é uma fase mais alongada, tem um aspecto vermiforme, ele é móvel, e o oocisto, que é uma estrutura mais esférica, tem glândulas pigmentadas no seu interior, então essas seriam as formas morfológicas. Falando as formas assim, eu prefiro introduzir as formas para depois passar para o ciclo de vida, porque aí já fica mais fácil, talvez, de ter essa visualização. Então, sobre o ciclo de vida, né, o ciclo biológico, primeiro, no hospedeiro vertebrado, primeiro no ser humano, por exemplo. O que acontece? O mosquito, ele vai se alimentar, e quando ele vai se alimentar de sangue, ele inocula no humano os esporozoitos infectantes. Esses esporozoitos infectantes vão até os hepatócitos, as células do fígado, onde elas vão se interiorizar, onde eles vão se interiorizar. Então, o esporozoito vai entrar dentro do hepatócito, dentro das células do fígado, e vai se diferenciar em trofozoito pré-eritrocítico. Por quê? Toda essa parte que eu estou falando aqui, ó, é o ciclo chamado de exoeritrocítico. Então, é um ciclo que acontece fora do eritrócito, tá? Fora da célula vermelha. Esse trofozoito pré-eritrocítico, ele vai se multiplicar e vai dar origem a esquizontes e merozoitos. Tudo isso nesses hepatócitos. Em virtude da grande quantidade, eles vão romper essas células e vão ser liberados. Esses merozoitos e esses esquizontes que foram liberados, o que vai acontecer? Os merozoitos, eles vão invadir agora os eritrócitos. Então, agora a gente passou para a fase do ciclo que é chamada de ciclo eritrocítico. Vão invadir os eritrócitos e vão multiplicar lá dentro do eritrócito. Né? Algumas gerações vai ocorrer diferenciação em estágios sexuados, que seriam os gametócitos, que vão seguir o seu desenvolvimento. Então, aqui no ciclo, voltando rapidinho, o hospedeiro, o vetor, quer dizer, picando o hospedeiro e inoculando esporozoito, lá na célula do fígado, começa a acontecer o ciclo exoeritrocítico, em que esse esporozoito vai se transformar lá em esquizonte, os esquizontes vão ser liberados e vão para o sangue. E lá no sangue, o que vai acontecer? Esses
esquizontes, merozoitos, vão invadir as células, no caso de hemácia, começando o ciclo eritrocítico. Dentro da célula da hemácia, ele vai começar a se transformar, né, vai se transformar em, no caso, em trofozoitos. Esse trofozoito vai multiplicar, vai aumentar em quantidade, vai virar esquizonte de novo. Os esquizontes vão romper as células, vão ser liberados, vão infectar mais células sanguíneas e assim por diante. Seria o ciclo eritrocítico. Ocorre que após algumas gerações de multiplicação, alguns se transformam nas fases que são fases que seguem a parte sexuada. Então, alguns trofozoitos se transformam em gametócitos. A gente está vendo aqui no ciclo, ó, o número 7. Esses gametócitos, eles vão ser encontrados no sangue, vai ter gametócito masculino e feminino, e é aí que vai ser a fase que vai contaminar o vetor, que vai contaminar o mosquito. Então, aí agora a gente passa para o ciclo no hospedeiro invertebrado. Então, lá no ser humano, esse hospedeiro vertebrado, no sangue dele é encontrado esses gametócitos. E quando o mosquito se alimenta desse sangue, alimenta do sangue de uma pessoa contaminada, ela vai ingerir esses gametócitos. E no intestino do mosquito, alguns fatores, como aí temperatura, o pH, vão estimular com que esses gametócitos eles se transformem em gametas masculinos e femininos, né? Sendo que se transforma em macrogameta, que é o gametócito, o gameta feminino, e microgameta, que é o masculino. Então, esses gametas estão extracelulares dentro do hospedeiro invertebrado. Aqui na imagem a gente vê, ó, o macrogametócito e o microgametócito, né, eles soltos lá, livres, né, não estão mais dentro da célula. O que acontece? Tem a fecundação, então o microgameta fecunda o macrogameta, e ele, né, após essa fecundação, ocorre a formação da fase que é chamada de oocineto, né, lá na região do intestino médio do hospedeiro invertebrado. Esse oocineto, né, passa por transformação e se transforma no oocisto, certo? Esse oocisto seria a encistação do oocineto. O oocineto, ele vai passar, né, dentro dele vai acontecer divisão, vai formar esporozoitos. Esses esporozoitos vão romper esse cisto, vão ser liberados ali, no caso, dentro desse hospedeiro invertebrado, e vão migrar para a região das glândulas salivares. Então, aí esse vetor vai ser capaz de, quando ele for fazer o reparto sanguíneo, ele acabar inoculando esporozoitos no hospedeiro vertebrado. Então, aí o ciclo de vida todo, né? O ciclo de vida dentro do hospedeiro vertebrado, dentro do homem, e o ciclo de vida dentro do vetor do hospedeiro invertebrado. Com relação à imunidade, né, pode existir uma resistência inata que vai ser inerente do hospedeiro, independente de qualquer contato prévio com o parasita. Né, algumas pessoas podem ser mais resistentes, outras podem ser menos resistentes. A gente está vendo isso agora, né, com o coronavírus. Né? Algumas pessoas são mais, outras são menos resistentes e assim por diante. Pode ser absoluta ou relativa, nos casos em que, mesmo quando tem o desenvolvimento do parasita, a infecção ela é autolimitada, a pessoa vai ter essa resistência naturalmente, e alguns fatores do hospedeiro geneticamente determinados podem acabar influenciando nessa suscetibilidade. Por exemplo, a ausência de receptores específicos na superfície de eritrócitos faz com que esse parasita ele não consiga reconhecer o eritrócito, então ele não consegue se adentrar na célula. E lembra que uma das fases do ciclo é o ciclo eritrocítico, que acontece dentro da célula, que é o gameta, que é a célula vermelha, né, que é a hemácia. Então, se a célula não tem esse receptor, o parasita não vai ser capaz de reconhecer ela para poder se interiorizar. E outro exemplo também de um fator do hospedeiro que influencia na suscetibilidade é a questão da anemia falciforme, né, que são aquelas pessoas que têm as hemácias em um formato de meia-lua, né? As hemácias, geralmente, elas são redondinhas, né? Mas algumas pessoas vão ter a hemácia com formato meio de meia-lua. E isso, né, as pessoas que são heterozigotas, já que essa é uma condição que pode ser grave, se você tiver muitas hemácias com essa conformação, isso daí pode ser incompatível com a vida.
Pessoas que são heterozigotas, elas só têm uma pequena quantidade dessas hemácias que tem essa formação. E lembra que o parasita precisa da hemácia para poder entrar e completar seu ciclo de vida. Pessoas que têm anemia falciforme, elas têm uma certa vantagem, né, para sobreviver à malária. Por isso que, em alguns casos, pessoas que são de regiões onde é comum ter malária, muitas das pessoas ali, ela vai ter anemia falciforme, vai ter um certo nível de anemia falciforme, né? Porque houve uma certa seleção ao longo do tempo por pessoas heterozigotas ali que sobreviviam mais à malária por terem essa característica. É por isso também que é bem comum, por exemplo, em populações negras, né, pessoas negras, já que, né, na África, né, um local que é bem afetado pela malária, as pessoas lá passaram por essa seleção, né, ao longo do tempo. E existe também a imunidade adquirida, né? Uma das coisas que é importante, seria importante para essa imunidade adquirida, seria a vacina contra a malária. Existem testes aí relacionados com vacina contra a malária. Essa reportagem aqui é do ano passado, do começo do ano passado, início de testes relacionados com essa vacina. Mas uma coisa que é interessante é que em regiões da África, alguns recém-nascidos, eles já nascem protegidos da malária durante alguns meses de vida. E isso vem da transferência passiva de anticorpos da mãe para o filho. Então, isso, mas só durante os primeiros meses, né? Depois de alguns meses, entre os próximos 2 anos de vida, essa criança aí, ela está correndo um sério risco se ela for contaminada, já que em crianças pode acabar levando a casos bem graves. Com relação à patogenia, então, só o ciclo eritrocítico assexuado é que vai causar manifestações clínicas, né? Então, só quando esse parasita estiver dentro das hemácias e estiver causando ali, por exemplo, um rompimento de células, é que ele vai causar algumas manifestações. E os possíveis mecanismos que determinam as diferentes formas clínicas da doença vão se basear em alguns fenômenos. Por exemplo, a destruição dos eritrócitos parasitados. Então, quando ele se adentra num eritrócito, se multiplica e rompe aquele eritrócito, ele vai estar causando um dano a uma célula. E imagina que a pessoa está muito parasitada, né? Está numa fase aguda. Então, vários eritrócitos vão acabar se rompendo. Né? Isso é o que vai levar, por exemplo, a febres, calafrios. Também a toxicidade, que é resultante de liberação de algumas citotoxinas. O sequestro de eritrócitos parasitados aí na rede capilar, então tira esses eritrócitos ali da parte dos capilares, que é um local importante, já que ocorre a transferência, por exemplo, de certos elementos do sangue para células, e ao contrário também, e lesões capilares por deposição de imunocomplexos, né? Isso é específico da Plasmodium malariae, assim como a parte de cima aqui da Plasmodium falciparum. O período de incubação vai ser variável, como eu disse, cada espécie tem características específicas, né? Um exemplo aí, a Plasmodium falciparum tem um período de incubação de 9 a 14, a Plasmodium vivax de 12 a 17, e assim por diante. Na fase sintomática inicial, ela vai ser caracterizada por dor de cabeça, mal-estar, cansaço, né, mialgia, a dor nos músculos ali, né? E geralmente existe a febre, né? As pessoas dão febres intermitentes ali, né? E após a fase inicial, a febre vai assumir esse caráter intermitente, né, que é ligado ao tempo de ruptura das hemácias. Então lembra o seguinte, aquele ciclo não vai ficar se completando o tempo inteiro, né? Vai acontecer o ciclo eritrocítico e depois vai passar para o outro. Então, ao longo desses ciclos, né, esse tempo de ruptura das hemácias aí vai acabar gerando essas febres intermitentes. Então, tem febre agora, passa um tempo, aí depois sim de novo, e assim por diante. Então, está relacionado com a duração desses ciclos eritrocíticos de cada espécie de Plasmodium. Isso vai acontecer. Com relação à epidemiologia, como eu já disse, é muito comum em áreas tropicais e subtropicais, considerada endêmica nesses locais, então ela tem níveis estáveis ali ao longo do ano, né? Tem fatores associados com o hospedeiro vertebrado, que vão estabelecer a suscetibilidade relativa ali do indivíduo, né, da infecção, o quanto ele vai sofrer com essa infecção. E em áreas de alta transmissão de malária, né, crianças e adolescentes são considerados as principais fontes de infecção. Né? Por quê? Porque nesses indivíduos é o local
no sangue deles é que é encontrada a maior quantidade de gametócitos circulantes. E lembra que o vetor precisa ingerir esses gametócitos para que aconteça a sua contaminação e dentro desse vetor aconteça o ciclo, a parte que vai ter ali, né, os dois gametas, que vai formar os esporozoítos. Então, as crianças e adolescentes seriam essa principal fonte de infecção em virtude de ter gametócitos. Aqui mostrando ainda sobre a epidemiologia, no mapa de risco de malária por município, esse aqui é de 2017, e a gente vê, né, claramente a região norte do nosso país, né, principalmente aqui por causa das condições ambientais, da floresta, da temperatura, da umidade, que favorece o vetor. Então, isso seria a área de maior risco de transmissão de malária, né, já que a nossa região, ó, praticamente não tem transmissão, é só bem ali praticamente no centro do estado é que tem um pontinho que está relacionado com um baixo risco de transmissão. Mas, principalmente, regiões mais ao norte do nosso país vão ser mais locais mais suscetíveis. Né? E ainda sobre epidemiologia, aqui mostrando, ó, comparando o número de casos ali ao longo do ano, né? Mais uma coisa que a gente pode ver, a região norte é a mais acometida, e a gente vê ali que, por exemplo, no Amazonas, ó, o ano de 2012 foi o que teve a maior quantidade, o ano de 2011 teve menos, né? O que será que aconteceu de diferente nesses anos para que tivesse essa variação nas quantidades? Talvez um ano choveu mais, ou um ano choveu menos, um ano estava mais quente, e assim por diante. Essas características ambientais podem influenciar também nas quantidades desse parasita, desse vetor ali, e o quanto eles vão afetar as pessoas. Com relação à profilaxia, né, podem ser em níveis individuais e coletivos, né, proteções individuais, por exemplo, evitar contato com mosquito, evitar a aproximação de área de risco, após o entardecer e logo ao amanhecer, que é provavelmente o período em que o mosquito está mais ativo, o uso de repelentes, telas e mosquiteiros, para evitar esse contato ali durante o sono, por exemplo. Também tem medidas de combate ao vetor adulto. Se você mata o mosquito, você evita esse vetor. Medidas de combate às larvas. Então, evitar, por exemplo, locais que acumulem água, que é um local que acaba favorecendo a proliferação dos mosquitos. E medidas de saneamento básico também seria uma forma de evitar ali locais que sejam propícios para a propagação, para o aumento desses vetores. Isso seriam formas de profilaxia para esse parasita. E o tratamento, né, uma das drogas que era utilizada, hoje em dia não é mais tanto, porque existe uma resistência, era a cloroquina, né, a famosa cloroquina aí, que está sendo muito falada no momento, ela era utilizada para tratar, né, no caso de Plasmodium falciparum. O tratamento aí visava a interrupção da esquizogonia sanguínea, né, então tentava interromper essa formação, né, dessa fase aí, e a decisão de como tratar o paciente deve ser precedida de algumas informações, né, por exemplo, a gravidade da doença, a espécie do plasmódio, né, cada uma daquelas espécies pode ter características diferentes e pode gerar sintomas mais graves, menos graves e assim por diante. A idade do paciente, como eu já disse, por exemplo, crianças e adolescentes, crianças principalmente, né, podem sofrer mais com essa doença. A história de exposição anterior à infecção, né, porque, um exemplo que eu não falei, as febres intermitentes, por exemplo, se a pessoa pegou malária mais de uma vez, pode ser que ela nem tenha mais as febres intermitentes. Então, isso pode também, né, ser algo que até dificulte ali a identificação dessa doença. A suscetibilidade dos parasitas da região aos antimaláricos convencionais, né, porque pode existir a resistência naquela região por um certo medicamento, ó, por exemplo, a cloroquina já não é mais utilizada para tratar o Plasmodium falciparum, porque ele tem uma resistência. E o custo da medicação, já que a gente tem que levar em consideração que muitas vezes, né, essa é uma doença que é encontrada principalmente em ambientes, em locais que as pessoas têm condições piores, né, condições econômicas e sociais piores. Então, o custo da medicação também tem que ser levado em consideração. Bom, então, nossa aula de hoje é isso, né, sobre o plasmódium, sobre a malária. É uma doença bem conhecida, todo mundo já deve ter ouvido falar dessa doença e
que causa, né, esses sintomas, em alguns casos graves ali. Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, mandem mensagens na sala de interação, por e-mail, WhatsApp e bons estudos.